Corinthians faz uma contratação bombástica do futebol brasileiro do argentino meia-atacante e as negociações estão em andamento. Em 2025, o Corinthians segue atento ao mercado internacional em busca de reforços para qualificar ainda mais seu elenco e buscar grandes objetivos nas competições nacionais e internacionais. Um dos nomes que tem ganhado força nos bastidores do clube é o do meia-atacante argentino Luciano Acosta, jogador que atualmente se destaca no futebol dos Estados Unidos, atuando pela equipe do FC Cincinnati. O interesse do Corinthians em Luciano Acosta não é novidade, mas, nos últimos meses, o vínculo entre o clube paulista e o jogador argentino tem se intensificado, o que gera expectativas tanto na imprensa quanto nos torcedores do clube. O perfil de Luciano Acosta. Luciano Acosta é um meia-atacante de 28 anos, nascido em Buenos Aires, na Argentina. Sua carreira começou nas divisões de base do Boca Juniors, um dos clubes mais tradicionais da Argentina, mas foi no futebol europeu, inicialmente em empréstimos, que ele começou a ganhar visibilidade internacional. Acosta passou por clubes como o Paris Saint-Germain, embora sem conseguir se firmar no time principal, e teve uma passagem por times de menor expressão na França, até que se transferiu para o futebol dos Estados Unidos, onde, no FC Cincinnati, se consolidou como um dos grandes destaques da MLS. Sua principal característica é a habilidade técnica, a visão de jogo refinada e a capacidade de atuar tanto como meia central quanto mais avançado, flutuando entre as linhas e criando oportunidades para os companheiros. Ele possui grande versatilidade, podendo se adaptar a diferentes sistemas táticos, o que agrada a treinadores que buscam jogadores que possam desempenhar múltiplas funções ofensivas. Na MLS, Acosta tem se destacado por suas assistências e gols, além de sua capacidade de organizar o jogo no meio-campo. Em 2025, ele já era considerado um dos principais jogadores da Liga Americana, com números expressivos e grande influência nas partidas. Sua boa leitura de jogo, associada à velocidade e habilidade para driblar, fazem dele um jogador imprevisível, difícil de ser marcado, o que chama a atenção de clubes europeus e sul-americanos, como o Corinthians. A busca do Corinthians por reforços. O Corinthians, que sempre tem como prioridade montar times competitivos, é um dos clubes brasileiros mais atentos ao mercado internacional. O clube tem uma tradição de buscar jogadores que tragam experiência internacional e qualidade técnica, e Luciano Acosta encaixa perfeitamente nesse perfil. O meio-campo e a linha de ataque do Corinthians têm sido áreas de constante busca por reforços, com a saída de alguns jogadores e o desejo de manter o time competitivo tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Libertadores. O clube vê em Acosta uma possibilidade de dar ao elenco a dinâmica e a criatividade que tem faltado em algumas partidas. Além disso, a contratação de Luciano Acosta representa um movimento estratégico, já que o futebol brasileiro, especialmente em clubes de peso como o Corinthians, busca cada vez mais jogadores que possam agregar experiência internacional, qualidade técnica e que sejam capazes de atuar em uma liga altamente competitiva. Nesse sentido, Acosta se destaca por já ter experiência em alto nível, não apenas na Argentina, mas também na Europa e nos Estados Unidos, o que o torna um jogador adaptável a diferentes culturas futebolísticas. Os bastidores da negociação. Nos bastidores, as negociações para a contratação de Luciano Acosta começaram a ganhar força no final de 2024, quando a diretoria corintiana começou a monitorar a situação do jogador. A princípio, o Corinthians via a possibilidade de adquirir Acosta como uma oportunidade interessante, mas sem pressa para definir a contratação. No entanto, com a chegada do novo ano, a pressão por reforços aumentou, especialmente com a perspectiva de conquistar títulos importantes, como a Copa do Brasil e a Libertadores, em 2025. As conversas com o FC Cincinnati, clube com o qual Luciano Acosta ainda tinha contrato, se tornaram um desafio, pois o time norte-americano tem interesse em manter o argentino em seu elenco. Além disso, Acosta também despertou o interesse de outros clubes da Europa e do México, o que complicou ainda mais a situação. No entanto, o Corinthians, ciente do potencial do jogador e da importância que ele poderia ter para seu elenco, tem intensificado os esforços para convencer tanto o jogador quanto o clube norte-americano. A proposta corintiana inclui não apenas um bom salário e a promessa de protagonismo no time, mas também a oportunidade de atuar em um dos maiores clubes da América do Sul, o que pode ser um atrativo significativo para um jogador com a trajetória de Acosta. Além disso, o Corinthians tem buscado a melhor forma de negociação para reduzir os custos do negócio, seja por meio de uma compra definitiva ou até mesmo com um empréstimo com opção de compra ao final da temporada. O impacto de Luciano Acosta no Corinthians. A chegada de Luciano Acosta ao Corinthians tem o potencial de impactar profundamente a dinâmica do time. Com sua capacidade de criação e finalização,
Ele seria uma peça-chave tanto na construção das jogadas ofensivas quanto na organização do meio-campo. O estilo de jogo de Acosta é o de um jogador dinâmico, com excelente visão de jogo e precisão nos passes, o que pode fortalecer a fluidez ofensiva do Corinthians, que muitas vezes tem sido criticado pela falta de criatividade no ataque. Além disso, o jogador argentino pode atuar em diversas posições no ataque, seja como um meio-campista mais centralizado, um meia ofensivo, ou até mesmo como um atacante pelo lado do campo. Isso daria ao técnico do Corinthians, seja ele quem for em 2025, uma maior flexibilidade tática e diversas opções de estratégias para adaptar o time aos diferentes adversários e competições. A chegada de um jogador com o perfil de Acosta também representaria uma importante mudança de mentalidade no clube, trazendo um jogador com grande bagagem de futebol internacional e com uma capacidade técnica que o tornaria um dos principais jogadores do elenco. Isso poderia elevar a moral do time e atrair a atenção de mais torcedores e patrocinadores, fortalecendo ainda mais a marca Corinthians. Expectativas para o futuro. Apesar das dificuldades e da concorrência pelo jogador, o Corinthians continua trabalhando para fechar o negócio, e as expectativas são altas. Se confirmado, o anúncio de Luciano Acosta seria um dos maiores reforços da temporada 2025, não apenas pelo seu talento individual, mas pela forma como ele poderia se encaixar no modelo de jogo do Corinthians, tornando a equipe mais competitiva e equilibrada. Os torcedores aguardam ansiosamente por novidades sobre a contratação e esperam que o clube faça o possível para garantir o talento argentino, que promete não só agregar qualidade ao time, mas também ajudar a fortalecer a equipe em busca de títulos importantes. O futuro de Luciano Acosta no Corinthians, portanto, é um dos temas mais comentados no mercado de transferências do futebol brasileiro, e os próximos capítulos dessa negociação prometem trazer grandes emoções para os apaixonados pelo clube.